Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e vamos à solução da questão 3 da lista 5.2 de exercícios de algoritmos de laços com teste lógico no fim. Desenvolver um programa que apresente o total da soma dos 5 primeiros números inteiros. Bom, essa questão tem muito a ver com a questão anterior, porque ela fala para a gente somar os valores de uma sequência, não é isso? Então eu vou usar os mesmos recursos que eu usei na questão 2. Muito bem, vamos lá. Eu não vou usar os nomes convencionais que eu venho usando sempre, não, para você perceber que eu posso mudar o nome das variáveis. Então, por exemplo, para as variáveis que vão de 1 a 5, né, os 5 primeiros números, eu vou usar uma variável, para os números que vão de 1 a 5, desculpa, eu vou usar uma variável que eu vou chamar de num, e essa variável começa valendo 1. Então, só para lembrar que essa variável vai fazer um papel de contador. Por que contador? Porque ela tem um ponto de partida, que nesse caso é 1, tem um ponto final, que é o 5, e ela vai de 1 em 1. Então, ela está contando 1, 2, 3, 4, 5, por isso que a gente diz que ela se comporta como uma variável contador. Normalmente eu chamo de cont, aqui eu estou fazendo assim só para dizer que eu posso mudar o nome da variável, tá bom? Porque se você vem me acompanhando aí nos outros vídeos, eu sempre chamei de cont, não é isso? E eu vou precisar de uma segunda variável. Essa variável vai fazer o papel de acumulador. Essa variável vai guardar a soma dos 5 primeiros números. Ou seja, ela vai acumular todos os números de 1 a 5, que são os números que estão passando aqui na minha variável num, que é o contador. Então ela vai fazer um papel de acumulador. Normalmente eu chamo de acumulador, mas aqui eu vou chamar de soma, porque é a lógica da questão, né? Mas ela se comporta como sendo uma variável acumuladora. Então, eu vou colocar aqui no comentário que ela é acumulador. Lembrando também que eu poderia ter feito essas duas variáveis na mesma linha, mas eu fiz assim para poder separar um comentário para cada um, tá bom? Lembrando também que variável acumuladora sempre começa valendo 0 ou 1. Começa valendo 0 se a conta for de somar ou subtrair. Nesse caso é uma soma, o nome dela já diz o que ela vai fazer. Então já sei que ela começa valendo 0 e começaria valendo 1 se ela fosse de multiplicar ou de dividir a conta que eu farei com ela. Então vamos para a repetição, vamos para o laço, que tem que ser com teste no fim, tem que ser o do while nessa lista que a gente está fazendo. Então do, abro chave, enter, e lá no final, depois da chave, while, enquanto a minha variável num, que é o meu contador, for menor ou igual a 5, que é para ir de 1 a 5. Muito bem. Lá dentro do laço, dentro do bloco do laço, que é entre essa chave e essa, que é o que vai ficar sendo repetido o tempo todo, eu tenho que ter um incremento dessa variável num, que é o meu contador. Então eu vou colocar aqui num mais mais, que é a mesma coisa que num recebe num mais 1. Nem vou comentar mais isso porque isso já está feito em tantas questões nossas que eu não vou mais escrever esse comentário não. Isso já tá no sangue da gente, correto? E eu preciso somar os valores, que é o meu papel da variável soma, que é o acumulador. Toda variável acumuladora, ela simplesmente ela recebe ela mesma mais alguém, que nesse caso é o alguém que eu quero acumular. De onde eu vou pegar o valor que eu quero ficar acumulando? Nesse caso é da variável num, que é o meu contador. Então o que eu estou querendo? Eu estou querendo que todos os valores que passem pelo num, que são os valores que vão de 1 até 5, então vai ter volta aqui que está valendo 1, depois 2, 3, todos os valores que passarem em num eu vou somar com o que eu já tinha antes e vou ficar acumulando nessa variável soma. Com isso, quando esse laço terminar, eu tenho a soma dos valores de 1 a 5 na minha variável soma, tá bom? Todo acumulador tem esse corpo aqui de execução, né? Ela recebe ela mesma mais uma outra variável que é de onde eu quero pegar o valor para ir acumulando, tá bom? E de novo eu tenho que apresentar o total da soma dos 5 primeiros números, então não é para exibir isso aqui dentro, não vou fazer um sysout ali onde está o cursor, porque isso faria aparecer a soma enquanto está acontecendo. E não é esse o interesse é só mostrar quanto deu a conta. Então, não é mostrar o comportamento durante o laço, e sim quanto fica depois do fim do laço. Depois do fim é depois desse ponto e vírgula aqui, né? Então aqui embaixo eu vou fazer um sysout, Ctrl espaço, e vou dizer para o usuário que a soma dos valores de 1 a 5 é o que eu tenho no meu acumulador, o que eu tenho na minha variável soma. Deixa eu tirar esse espaço em branco aqui, que não preciso dele. Muito bem, vou executar. Ele está me dizendo aqui que essa soma está dando 15.
Se você quiser testar, já é um valor pequeno de início e fim, dá para você calcular rapidamente aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Opa, deu 15 mesmo, então está certinho. Então a questão está resolvida de forma correta. Tudo bem? Mais uma questão concluída. Muito bem, obrigado e até a próxima.